Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui nessa palestra que eu adoro falar de um tema, então, se eu falar muito, vocês me cortam. Obrigado pelo convite, pela comissão organizadora, obrigado a Praiana, que é a minha casa do coração, e outras casas que eu visito. Um prazer estar do lado do Dr. Sérgio. Eu falo bem assim que eu sou um coadjuvante aqui, um pequeno pesquisador. Acho que foram 18 anos envolvido no grande mundo azul do transtorno do espectro autista. Tem muita coisa da palestra hoje. Eu sempre vou pesar um pouquinho na parte científica do transtorno do espectro autista, porque a gente sabe que é um tema diverso. Todo mundo hoje fala do espectro autista. Que bom, mas o autismo é difícil. Não é fácil falar de transtorno do espectro autista. É um tema que precisa de estudar a ciência da neurobiologia, a neuroanatomia, a manifestação, muitas vezes, do diagnóstico, graças a Deus, hoje está ficando um pouco mais fácil pela classificação, porém, a manutenção desse paciente, passando por todos os caminhos, seja da infância, adolescência, chegando na vida adulta, é que o médico, a equipe terapêutica tem que estar estudando. Falar de autismo hoje é falar de eu sentar e estudar. É um tema em constante mudança. Vocês vão ver aqui que tem artigos antigos e tem artigos que lançaram agora, em 2022, com a nova prevalência do autismo. E a gente vai caminhando, então, reconhecer, então, um diagnóstico, reconhecer os critérios clínicos, um pouquinho também das comorbidades, porque falar de autismo puro, autismo dificilmente vai ser uma criança com transtorno do espectro do autista sem ter um déficit de atenção e hiperatividade, sem ter um distúrbio de comportamento, sem ter uma ansiedade, sem ter uma depressão, adolescente sem tentativa de suicídio, adulto sem tentativa de suicídio, ou muitas vezes, infelizmente, efetivando o suicídio, né? Então, olha um globo de outras comorbidades, transtornos envolvidos, além de estar associado com síndrome, né? Então, abre a palestra falando, por que o boom do autismo? A causa muito fortemente genética. Então, a causa genética é importante, que a gente vai ver que a herdabilidade, se eu tenho um filho autista, a chance do outro é muito maior do que a população que não teve o primeiro filho autista. Depois a gente falar se foi o primeiro filho, foi menino ou menina, a chance do segundo filho é muito maior. Então, tem componente genético envolvido, além de queixas ambientais, que essa minha parte, depois o Dr. Sérgio vai cobrar muito mais detalhado essa parte espiritual. Bom, quando a gente fala do transtorno do espectro autista, a definição até, ela é um pouco complexa, mas eu falando devagarzinho com vocês aqui, a gente vai entender que são dois grandes domínios. Então, eu tenho um conjunto de anormalidades do comportamento, que caracteriza por um prejuízo na interação social. Então, eu vou colocar interação social, um atraso, um prejuízo da comunicação. Segundo, terceiro, tem que ter comportamentos restritos e repetitivos de atividades e interesses. Então, se eu falo do autismo, eu tenho que classificar essas três grandes coisas. Um prejuízo social, um prejuízo da comunicação. Comunicação, leigamente, a gente sabe que a gente fala com a fala. Não, fala é a parte mais complexa do ser humano da gente se comunicar, né? Só a espécie humana fala. Então, fala é a parte mais rebuscada, mais complexa de eu me comunicar. A comunicação é muito maior. Aqui a gente está se comunicando. Eu sendo o verbal, o falante, vocês o ouvinte. É uma comunicação. Balança a cabeça, dá um joia e tudo. Então, antes de eu ouvir falar, eu tenho que também estar entendendo a comunicação. E no autismo, a base é lá de trás. É dificuldade, muitas vezes, do entendimento da comunicação. Se eu não entendo a comunicação, como é que eu vou chegar a falar? E se eu falo sem entender, e às vezes eu vou repetir. Que são as famosas ecolalias, depois a gente vai ver. É um transtorno que se manifesta nos 3 primeiros anos de vida e perdura para a vida adulta, né? Só para a gente começar a falar do autismo como uma preocupação mundial, 30, 50, muitas vezes em artigos falam de 75% tem prejuízo da habilidade cognitiva e intelectual.
Então, o autismo ele não vem separado, ele vem associado com, muitas vezes, com um déficit intelectual. Antigamente, a gente falava de retardo mental, esse termo caiu em desuso. A gente fala de déficit intelectual, déficit cognitivo. Olha como é que é alto, 30% a 50%. Outro dado interessante, que muitas vezes a população em geral não sabe. Até 40% dos pacientes autistas vão ter descargas elétricas anormais no cérebro. Mesmo sem ter uma convulsão, que é a parte motora, ele vai ter uma descarga anômala cerebral, que atrapalha muito o desenvolvimento da fala, da cognição. Então, 40% podem ter descargas epiléticas, mesmo não tendo uma convulsão. Vocês entenderam? A convulsão é a parte motora. Mas eu posso ter descargas epiléticas, muitas vezes, que atrapalham a inteligência sem ter uma convulsão. Certo? Preocupação mundial por quê? 0,6% a 1% da população. Ah, Tiago, é pouco. Não, gente. 0,5% a 1% é muito. É uma incidência muito alta, uma prevalência muito alta. E aí começa o impacto mundial. 2007, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, um órgão que faz muito prevalência, incidência das doenças e tudo, dos transtornos, era 1 para 150. Para cada 150 crianças que nasciam, uma é autista. Foi aumentando. 1 para 110, 1 para 88, 1 para 68. CDC de 2020, estamos em 2023. 1 para cada 54. Então, até então, uma criança, para cada 54 crianças que nascem, uma vai estar dentro do transtorno do espectro autista. Então, hoje, quem não conhece o espectro autista vai saber do vizinho, da família, certo? Na escola. Olha como que é importante a gente ver o transtorno do espectro autista hoje. Quando eu falo, então, de 2020, CDC, 2021, já quase o ano da pandemia. 1 para 44. Mas como é que eu vou explicar isso? Onde foi pesquisado isso? Em crianças de 8 anos de idade, em 11 estados dos Estados Unidos, certo? Então, foi feita essa avaliação e viu que agora a incidência era 1 para 44. Teve um aumento de quase 20% aí. Então, o último dado que a gente tem é para cada 44 crianças que nascem. Isso não é só nos Estados Unidos não, viu, gente? Isso pode ser na África, pode ser no Alasca, pode ser aqui no Brasil, pode ser no Japão. Vai ser autista. E aí a gente não pode ficar limitado a esse dado. Né? Então, esse dado aqui é 2021. Eu vou agora falando que não tem diferenciação, raça, etnia. A prevalência vai continuar em torno ali de mais ou menos a cada 59, agora 44 para 1. Mas aí, gente, quando eu falo de revistas importantes atestando essa prevalência, quando, olha lá, na revista Pediátricos em 2018, foi um impacto no mundo porque eles colocaram uma prevalência muito alta do transtorno espectro autista, 1 para cada 40. Então fizeram uma pesquisa com mais de 1,5 milhão de crianças americanas com idade de 3 a 17 anos, e é um questionário dos pais respondendo. Tem ou não tem paciente autista na sua família? Tem ou não tem filho autista? A prevalência foi de 1 para cada 40. Mas já estava batendo mais ou menos com a prevalência do CDC de 1 para 44. Dado mais recente, 2022, gente, o último dado para ficar marcado para vocês aqui, de julho do ano passado, não tem nenhum ano esse artigo, da JAMA Pediátricos. Estudo com mais de 12 mil pessoas, os dados foram coletados de 2019 e 2020, saiu 2022. Então, revelou que para cada 30 crianças que nascem, uma autista. Ou não é um impacto mundial? Olha a preocupação. Isso não só do pai, da mãe, do cuidador, mas preocupação também. Aí eu vou os âmbitos. Escola, aí vai para o esporte, ensino médio, universidade, vida socioafetiva, trabalho, toda a dinâmica que essa família tem que mexer em custo, impacto mundial, para fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, esporte, pedagogo, adaptação da escola, certo? Então,
move uma família inteira. Num país em desenvolvimento que a gente tem, com muitas áreas de miséria, a dificuldade financeira da gente ter um tratamento adequado para essa criança, que tem um custo muito alto de todas essas terapias para uma mãe. Então, muitas vezes a gente está aqui falando de um sistema privilegiado de consultório particular, por isso que sempre eu falo, né, vai fazer 14 anos da Pai Cariacica, que toda sexta-feira de manhã eu estou lá com o núcleo do autismo, ali é a realidade do Brasil. Ali é a realidade do Brasil. É onde vai contrastar com mães e pais que perdem benefício, que vivem de doação, que têm a pai somente como forma de cuidado do seu filho, 2 vezes por semana, no máximo, de terapia, e as dificuldades comportamentais, com uma família sem estrutura, muitas vezes o pai não está presente, a mãe com dificuldades também, com outros transtornos mentais, mais filhos, uma dificuldade alimentar e tem que ter terapia ainda para auxiliar essa criança a se desenvolver. Então o impacto é muito forte, gente. Quando eu falo de preocupação mundial, a gente vai entrar um pouquinho na classificação do autismo, para depois a gente pensar em critérios de diagnóstico. Como é que eu diagnostico um autismo? O que eu tenho que ter numa criança para eu diagnosticar autismo? Mas o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, 5ª edição, de 2013, mudou um pouquinho a classificação do autismo, que facilitou a gente identificar o autismo. Ficou um pouco mais fácil, mais claro para o médico fazer o diagnóstico e também para toda a população de terapeutas, enfim, tudo atentar, professores e tudo. Então, o transtorno do espectro autista, ele é a nomenclatura nova, que ele englobava outras classificações, como síndrome de Asperger, hoje já não usa mais o termo. Tem gente que fala, porque tem muitos artigos que ainda tem essa terminologia antes de 2013. Então, Asperger, certo? A síndrome de Rett, o transtorno global sem outra classificação. Então, tudo foi englobado no transtorno do espectro autista, que a sigla é TEA. E aqueles 3 domínios que eu falei, um atraso da comunicação, da interação e comportamentos repetitivos, juntaram para 2. Por que, Tiago? Falo agora um prejuízo, deficiências sociais da comunicação. Não tem como eu me comunicar se eu não sou me socializar. Eu não posso me comunicar com a parede. Quando eu me comunico, eu interajo, eu socializo de alguma forma. Então, unificou prejuízo da comunicação e da socialização. Então, vocês percebem que se a gente não se comunicar, lembra que comunicação não é só falar. Se chegar uma criança de 3 anos de idade aqui, sem falar nada para mim, nada, nem papá, nem mamãe, nada, eu sei que tem um atraso de fala, e eu falar, João, cadê sua barriga? João, cadê seu pé? João, você pega o brinquedo ali? João, você quer brincar? E ele está respondendo tudo, ele está se comunicando comigo. Mesmo eu não falando uma palavra. Então, só o atraso de fala não é suficiente para a criança não interagir. E aí dá um exemplo, né? A mudez, o mudo. Ele vai tentar de uma forma imensa fazer leitura labial, se comunicar através de gestos, né? Para tentar interagir. Vai olhar para o seu olho. Então a fala é uma consequência de todo um processo de atraso da comunicação. Então a gente não pode sair daqui hoje no treinamento de autismo achando que só porque atrasou a fala é autismo. É um dado importante. Mas, além da fala, é toda uma comunicação atrasada que respinga na socialização e precisa, pessoal, para fechar o autismo, ter um comportamento com interesses bem restritos ou repetitivos de atividades e interesses. A gente vai ver isso depois. Né? O que são os interesses restritos e repetitivos? Bom, já falei do DSM, agora eu vou falar do CID-11. Entrou em vigência no Brasil agora, a partir de janeiro de 2022. Então, o DSM-5, que é o Manual de Classificação no Mundo, com o Código Internacional de Doenças. O que é esse Código Internacional de Doenças? Toda vez que você vai no médico, ele vai colocar lá, febre tem um CID, dor de cabeça tem um CID, né? Lesionou o pé, luxou o pé tem um CID, dengue tem um CID, autismo tem um CID. O CID, o Código Internacional de Doenças, se o médico
colocar ali G40 epilepsia, se estiver lá no Japão, ele vê G40 e vai entender o que o outro médico está falando. E assim vai para a classificação internacional. Por isso que tem que ter um CID, o atestado que vocês pedem e tudo, para validar o laudo. E esse CID entrou em vigor agora o novo, CID 11. Então, toda a comunidade médica do mundo vai ter que estar se atualizando no CID, que mudou, entrou muitas doenças e transtornos e saiu algumas doenças da classificação. Exemplo aqui, entrou agora o Game Disorder, desordem dos jogos, de telas. Não existia, passou agora, que é o vício por telas. Que é, quantos filhos nossos aqui, parentes, já estão viciados em telas. Isso acarreta, esse é um CID, é um transtorno já, que vai acarretar prejuízo escolar, comportamental, visual, além de outros distúrbios de comportamento que a gente nem ia falar aqui, porque o que eu pego no meu consultório é o que vocês veem no jornal, né? É quebrar a propriedade, é filho levantando faca para pai e mãe que desliga a internet, é pai que não consegue colocar limite no telefone, é pai dando telefone para uma criança de 7 anos, né? Ah, eu não tenho um controle. Poxa, se não tiver controle do seu filho com 7 anos, vai ter com o quê? Com 15, com 17, ele com 1,80 m? Né? Então, olha como é que a sociedade tem que estar mudando. E o CID entrou em vigor a partir de janeiro desse ano, equiparando as duas nomenclaturas, transtorno do espectro autista no DSM-5, transtorno do espectro autista no CID-11. Por isso que facilitou muito o diagnóstico do médico laudar, porque está todo mundo equiparando para uma nomenclatura só, certo? Transtorno do espectro autista. E aí, quem já ouviu falar do autismo é leve, moderado e grave, né? Tem o nível 1, 2 e 3. Também cai em desuso. A gente não vai falar muito em autismo leve, moderado e grave. Talvez eu possa falar aqui a título de didática, né? O leve a gente entende, o grave a gente entende, o moderado fica meio perdido ali para a população em geral saber, né? Mas mudou. Então o CID-11 parece que vai ficar meio complicado, pessoal, mas para o médico facilitou um pouco. Porque o autismo não vai falar em médio, leve, moderado e grave, vai falar de tem ou não tem intelectual preservado, tem ou não tem linguagem funcional adequada. Então, se tem ou não tem, antigamente descrito, né, retardo mental, a gente não fala isso, tem ou não tem déficit intelectual, tem ou não tem linguagem atrasada, que vai ver a funcionalidade. E aí, a grosso modo aqui, pode parecer difícil, mas agora em vez de ser o F84, vai ser o 6A02. Aí vai o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, Y e X. Nossa, complicou, parece aqui, né? Mas não, olha lá, o 2, o ponto 0. Sem transtorno no desenvolvimento intelectual, ou seja, o intelecto será preservado, e leve ou nenhum atraso de linguagem. É aquela criança que tem uma inteligência excelente ou normal e que não atrasou a fala e que também está no diagnóstico do autismo. Uai, Tiago, como pode? É o autismo leve. Né? Então aqui a gente está liberando 100 pessoas. Se 100 pessoas, 3 pessoas aqui podem estar dentro do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Funcionais, inteligentes, que tiveram um prejuízo lá atrás de dificuldades socioemocionais, dificuldades de entender comandos, sátiras, piadas, dificuldades muitas vezes do vínculo afetivo na adolescência, com poucos amigos, com dificuldades muitas vezes emocionais, de não saber controlar a emoção, uma timidez que foi passando com ansiedade, foi diagnosticado com depressão, entrou na vida adulta com prejuízos também de relacionamento, e que não se explica somente por uma ansiedade, por uma depressão, certo? Então, tudo que a gente vai falar agora é em relação à linguagem funcional, se tem um desenvolvimento intelectual preservado ou não, então a gente vai ver a funcionalidade. Então, saiu autismo leve, moderado e grave, entrou nível de suporte. Nível de suporte 1, 2 e 3. Quanto menos suporte eu tenho que dar para o meu filho, mais leve ele é. Quanto mais suporte eu tenho que dar no meu filho, mais grave é. Suporte é o quê, Tiago? Ele está com 7 anos, eu tenho que ainda mandar ele escovar o dente, pentear cabelo, ele não consegue tomar um banho sozinho, ele não consegue se alimentar sozinho, ele ainda está na fralda.
ele ainda está com dificuldade de fala, ele ainda tem dificuldade, muitas vezes, de escola, de aprendizado. O suporte dele é para tudo. É para a higiene pessoal, é para atividades de vida diária, é para a parte escolar. O suporte dele é grave. Eu preciso de um suporte em todas as fases da vida do seu filho para que ele interaja. Até muitas vezes, quando eu quero explicar um brinquedo novo para o meu filho, eu tenho que chegar a ensinar. Ele não tem ainda o desenvolvimento adequado para imitar. Ver que a criancinha está pegando avião passando, eu vou ter que fazer o avião para ele ali várias vezes para ele aprender que o avião voa e faz talvez um barulho diferente do que ele está fazendo. Então, quanto mais o nível de suporte, mais grave fica o transtorno do espectro autista. O diagnóstico, pessoal, diagnóstico clínico, não tem condição. Eu posso mandar um fio de cabelo para fazer uma análise do DNA para Los Angeles, eu posso tirar um pedaço da pele e fazer uma análise, eu posso fazer uma pesquisa do líquor do sangue em busca do diagnóstico. É clínico. O diagnóstico é clínico, através desses critérios, através do médico, elencando todo o prejuízo da vida da criança. Então, até o momento não tem qualquer exame de imagem, eu posso fazer ressonância funcional, espectroscopia e tudo que não tem, e precisa, para o diagnóstico, manifestar antes dos 3 anos. Mas eu tenho um primo que fechou o diagnóstico com 11 anos, ele começou a ser autista com 20 anos. Não existe, né, gente? Não existe. Esses prejuízos precisam estar presentes antes dos 3 anos, ou seja, uma irritabilidade, uma dificuldade quando entrou na escola, passou pela alfabetização com dificuldade, tem um prejuízo na adolescência, e hoje ficou mais evidente, como tudo na vida, quando eu preciso de uma maturidade, é que a gente tem que exigir a nossa independência, né? Então, quanto mais eu passo de 8, 10, 15 anos, mais eu preciso de demonstrar maturidade social. É onde, muitas vezes, o autismo fica mais difícil. Quando o social precisa de ter uma maturidade boa, que é essa fase de adolescência, que é outro campo do transtorno do espectro autista. Então, não existe ressonância, tomografia, eletro, exames de sangue, mapeamento, enfim, não existe. Isso é importante, pessoal. Sinais de alerta do autismo. Isso, talvez, se a gente sair daqui hoje, que a gente tenha na cabeça, existem vários outros, tá? Eu coloquei aqui uns principais, existem N outros. Do autismo, eu consigo falar, talvez, com a minha irmã, que está com um filho novo, eu consigo falar para um amigo meu, eu consigo alertar e falar assim, poxa, você já pensou que está com algum atraso, uma dificuldade? Procura um fonoaudiólogo, procura um psicólogo, procura um médico. Porque se a gente está aqui conhecendo a parte mais básica do transtorno do espectro autista, a gente pode ajudar muita gente a abrir o olho e colocar precocemente de terapia, mesmo que não seja diagnosticado, viu, gente? Mas intervenção precoce salva a vida, né? Salva a vida. Intervenção precoce muda a evolução da criança todinha ao longo da vida. Então, vamos lá, ó. Lactentes que não olham nos olhos da mãe enquanto mamam. Tiago, lembra que é um conjunto, só um desse daqui, não, é um conjunto. Não balbuciam, ou não apontam até 1 ano de idade, então o marco do apontar é um marco beirando 1 ano de idade. Se eu estou com uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, que atrasa o balbucio, não está fixando o olhar no meu olho, não atende o meu comando, não está apontando, deixa eu acender a luz vermelha. Não é que eu estou fazendo um diagnóstico, eu estou juntando o quebra-cabeça ainda, viu? Não falam palavras únicas com 16 meses de vida, quase beirando ali 1 ano e 4, 1 ano e meio. Ou seja, suco mamãe, papai, vião mamãe, sei lá, né? Juntando 2 palavrinhas, que a gente chama de palavra-frase, às vezes ele faz ali, assim, acabou, mamãe, acabou o meu suco, mamãe, acabou o meu suco. Ele fala, acabou, faz ali, né? Então ele resume uma frase completa em uma palavrinha. Antes de 2 anos ainda, viu, gente? Vamos embora. Não combinam palavras ali, ó, espontaneamente com 24 meses. Né? Essas palavras que eu falei aqui.
Apatia ao chamado. Apatia ao chamado, então a criança está chamando, filho, vem cá com papai, filho, vem cá com papai, ele passa batido. Ele não dá muita atenção, né? Quando é do interesse dele, ele chega perto de você e vai tentar descalar, vai tentar te puxar, levar na mão, mostrar o que ele quer. Mas, normalmente, existe essa apatia ao chamado naqueles que têm dificuldade da fala. E comportamentos repetitivos. Então, comportamentos repetitivos sempre vai estar presente no quadro do transtorno do espectro autista, de alguma forma. Seja motor, que o pessoal fala mais que é o flapping, o balançar a mão, o balançar o corpo, o andar na ponta do pé, que pode ser até uma queixa motora e tudo, a coordenação e equilíbrio, mas pode ser também o andar de um lado para o outro, ou de formas de empilhar o carrinho, formas de comer a mesma coisa, uma seletividade alimentar. A gente tem N formas, né? De balançar a mão, de coçar aqui, de, enfim, de algum comportamento ali que ele coloca de uma brincadeira, que ele sempre vai pegar e vai arrumar a casa, colocar aquele pano daquela mesma forma, certo? Ter uma organização de vida, um comportamento que não é uma brincadeira, não é funcional. Ele está repetindo aquilo ali, o carrinho empilhado, sem dar função ao carrinho, sem passar o carrinho, sem colocar na garagem, sem fazer um boom, sem fazer um bibi, certo? Isso é um sinal de alerta, não que isso seja autismo, mas já fique atento, né? Diagnóstico precoce. A gente está no Brasil, um país que o diagnóstico é tardio. A maior parte ali é acima de 6, 7 anos de idade. Eu já perdi toda a janela de neuroplasticidade mais importante para o tratamento. Então, eu estou com uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que vai passando para o pediatra não consegue diagnosticar, porque ainda não está com os critérios na cabeça, não se atentou nisso, vai postergando, está na escola, o professor muitas vezes não tem aquele treinamento para reconhecer precoce, e aí vai postergando. Essa mãe vai sofrendo alterações de comportamento, e aí chega a criança com 7, 8 anos de idade para fazer um diagnóstico tardio. Mas, Tiago, eu consigo fazer um diagnóstico de bebê, 11 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e 2 meses? Sim. Olha lá, de uma pediátrica, um artigo falando de um diagnóstico precoce e como que o diagnóstico precoce, a confirmação se o diagnóstico precocemente, ela é estável o diagnóstico aos 3 anos de vida. Olha lá. Então, com que nível de segurança nós, médicos, conseguimos fazer um diagnóstico do TEA de uma criança de 1 ano e 2 anos de idade? Olha lá, foi um estudo prospectivo, um estudo grande, com mais de 1.200 crianças, a maior parte no sexo masculino, parte genética pesa muito pelo sexo masculino, enfim. Então, se eu fizer um diagnóstico a partir de 14 meses, então, 1 ano e 2 meses, correto? 1 ano e 2 meses. Eu fiz um diagnóstico de uma criança de 1 ano e 2 meses. Tem muito dado para o neurologista diagnosticar a criança de 1 ano e 2 meses. A estabilidade, eu tenho certeza que esse diagnóstico vai ficar estável, é isso mesmo, em 74% dos casos com 3 anos de idade. Como é que eu vou deixar passar essa criança para fechar o diagnóstico? Não posso fechar o diagnóstico. Cada um tem seu tempo. Não. Ninguém tem seu tempo. Existe um critério estabelecido pela neurologia que tem um limite máximo de evolução. Eu não posso ter meu tempo para falar e apontar com 8 anos de idade. Eu tenho que ter um critério, porque se eu não falar e apontar, os prejuízos do comportamento até ele chegar a atingir vão ser grandes, certo? Então existe atraso. A partir dos 16 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses. Se eu fizer o diagnóstico com a criança de 1 ano e 4 meses, gente, eu estou falando de 1 ano e 4 meses, não estou falando de uma criança nem que está com 2 anos. Calma, gente, coloca na escola, estimula, tira a tela. Também, leva para o especialista para correr contra o tempo. Não demora muito, não. Confie no seu filho, mãe, pai. Mãe é esperta, mãe é inteligente, mãe sabe do filho. Pai sabe do filho. Quando sente, leva para o especialista, procura ali, talvez, no Brasil, a neurologia infantil, a psiquiatria infantil é difícil o acesso, conversa com um pediatra, procura na internet coisas legais para a gente estudar, vai se inteirando, vai estimulando o seu filho, né? Se está aqui hoje,
nós estamos aqui em 100 pessoas, e tem lá um protocolo americano, Sociedade Americana de Pediatria, Sociedade Americana de Neurologia Infantil, que fala que até 2 anos de idade não se coloca criança na frente de tela, é um conselho. Então, você vai chegar em casa, está seu filho na frente de tela com 1 ano e meio, a culpa não é dele, quem está criando, né? Então, se a sociedade americana já está impondo isso para a gente, é a gente que controla a nossa casa. Não tem como o médico estar na sua casa o tempo todo. Então, abaixo de 2 anos de idade, 0 telas. Ah, é radical? Sim, sim. Porque a gente está vendo todo o prejuízo de uma criança que chega no nosso consultório. A gente não quer isso, né? Difícil? Sim. Fácil falar e difícil fazer? Concordo. Mas dá. Mas dá. Dá mais trabalho, mas dá, né? Então, olha lá, quando eu faço um diagnóstico de 1 ano e 4 meses, a estabilidade do diagnóstico que eu fiz precocemente é de mais de 80% com 3 anos de idade. Então, tem como a gente fazer o diagnóstico, sim. Vou falar um pouquinho, então, como é que a gente reconhece o autismo. Tiago, eu vou dar alguns dados aqui, como é que eu reconheço o autismo. Eu vou elencar a tríade, porque fica mais fácil para a gente diferenciar. Então, tem que ter um comprometimento. Não só da quantidade de palavras que ele fala, mas da qualidade que ele fala. Não só tem um prejuízo na quantidade que ele interage, mas se ele interagir pouco, a qualidade dessa interação também tem que ser legal. E os comportamentos restritos e repetitivos de atividade de interesse. Bom, Tiago, vamos lá. Vamos explicar essa quantidade e qualidade. Não adianta a criança estar repetindo só. Ou seja, está falando, João, você quer o quê? João, você quer o quê? Você vai para onde? Você vai para onde? Você quer bala ou quer suco? Você quer bala, você quer suco? Não, João, responde. Não, João, você responde. Essa comunicação, está falando. Essa qualidade está boa? Não. Está funcional? Não. Né? Então, ele está falando, porém a qualidade está ruim. Comprometimento da interação social recíproca. Não, Tiago, quando eu chamo meu filho para ele comer alguma coisa que ele gosta, quando eu chamo meu filho para ver um desenho, ele vem rapidinho. Então, ele entende o que eu falo. Aí vai a avó, vai o professor chamar, filho, vem cá, filho, dá um beijo. E ele passa batido. Ele só vem na hora que ele quer e quando quer, do hiperfoco dele. Interage, uma vez ou outra. Mas a qualidade está boa? Não. Não. Não está sendo funcional. Porque quando ele chegar na escolinha, o amiguinho falar, João, vamos brincar? Ele não vai entender. E a professora vai no nosso ouvido e fala, olha, está com prejuízo de interagir, né? E os comportamentos restritos repetitivos que a gente vai ver lá para frente. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Comunicação. Eu posso ter, olha lá, um atraso na aquisição, ou seja, eu comecei a falar, a balbuciar, papá, mamã, e eu parei. Eu tive aquela poda neural, parei. Eu posso ter uma regressão da fala, certo? Eu venho falando e paulatinamente está regredindo. Ou eu posso ter uma criança que nunca vai falar, 20 a 30% dos casos. Nunca vai desenvolver o vocal, a fala. Falta do desenvolvimento de uma linguagem comunicativa, uma inabilidade de iniciar ou manter uma conversa. Então, aquela criança que tem uma dificuldade não só de iniciar, também como manter uma conversa, mas ela já fala, viu? Não compreende as sutilezas de linguagem, ou seja, expressões de duplo sentido, piadas, sátiras, até para adulto hoje, viu? Isso daí permanece, tá, gente? Criança, permanece para o adolescente, permanece para o adulto. Timbre, entonação, velocidade, ritmo da fala anormais, por exemplo. Tem criança que fala igual o desenho. Oi, Tiago, tudo bem com você? Como é que você está? Você está bem? Né, e tudo. Então, não tem a pontuação, a entonação, né, a prosódia certinha da fala. Tem uma fala, muitas vezes, até monotonal, que não diferencia alegria, choro, sempre essa mesma forma de fala. Ecolalia, que é a repetição de fala. Oi, João, você está bom? Oi, João, você está bom? Como é que você está? Como é que você está? Vai repetindo uma ecolalia precoce ou ecolalia tardia. Dá um exemplo aqui. Uma criança chega para mim e fala, olha para o médico e fala, médico, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser procurado. Né? Ou seja, aí olha para mim e fala, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser procurado. Ele repete
repete tardiamente a propaganda para mim. E fica repetindo essa frase várias vezes ao dia. Né? Cavalo azul, porque o cavalo azul ele viu lá. Então, quando ele chega para você e fala cavalo azul, e sai, certo? Então, uma ecolalia tardia de coisas que ele já viu. Paralalia, com fala com ecos, inversão de pronomes, por exemplo. Tio Tiago, eu vi 2 vermelhos carros na rua, certo? Neologismos, para estar com 10 anos de idade, ele fala tibi é água. Tibi é água. Então ele inventou o tibi para outras coisas. Mas então meu filho é autista, porque meu filho inventa palavras novas. Não, gente, eu estou falando aqui que é um conjunto de sinais e sintomas. Não é porque eu tenho uma dificuldade na comunicação social que eu vou ser autista. É um conjunto, né, complexo ali do diagnóstico, certo? Não aponta pobreza de mímicas faciais, então entender cara de choro, cara de tristeza, cara de alegria, né? A mãe está lá chorando, ele não entende, a mãe está sorrindo, também não entende, fazendo aquela felicidade, ele não dá muita atenção àquela mímica facial, quando a gente faz essas linguagens de sutileza. Olha lá quando eu falo de interação social, isolamento, comportamento social impróprio, gritos, choros imotivados, isso é o principal que a gente vê na prática clínica, né? Você vai ver talvez na evangelização infantil, o professor na escola, né, na rua, passeando ali, gritos, choros, comportamentos muitas vezes agressivos, muitas vezes eu converso, ele tem uma indiferença afetiva, não é porque ele não quer interagir, porque ele não teve a habilidade ainda para desenvolver a comunicação, certo? Porque o autista, ele não tem sentimento. Não. Porque ele não sente dor. Porque ele não tem emoção. Não. É porque, para eu desenvolver isso, eu tenho que ter uma habilidade de me comunicar. Certo? Olha lá como é que é diferente. Porque senão a gente taxa como insensível, como apático. Não. É porque, até para eu demonstrar para vocês tristeza, choro, angústia, eu tenho que entender meu sentimento e passar meu sentimento para o outro. E a dificuldade dele passar esse sentimento por outro que tem esse prejuízo. Um padrão de contato visual, expressões faciais atípicos, então eles brincam olhando de canto de olho, passam o canto de olho no carrinho, enfileirando, certo? Querem ver brincar só com parte de objetos, anda com uma colher, com uma faca dentro de casa ali, de brinquedo, com uma cordinha que fica ali o tempo todo, certo? Eles dão ênfase à parte de objetos que muitas vezes a criança não brinca. Interesses sensoriais atípicos, então, se for pegar nele, ele não gosta. Se for pentear o cabelo, talvez tenha uma alteração sensorial grande. Se for, por exemplo, colocar alguma coisa na boca que for gelado, não come, porque tem alteração sensorial. Aquela criança que vai sempre colocar tudo na boca, está com 10 anos colocando na boca, 6 anos colocando tudo na boca, para ele sentir o objeto, ele tem que passar a língua, passa a língua na parede, tudo, como se fosse um comportamento sensorial atípico, né? Incapacidade de servir a atenção conjunta. O que é servir a atenção conjunta? É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando aqui, eu posso estar pensando, sei lá, deixei o carro aberto. E está falando com vocês, mas estando atento. Alguém está levantando, alguém está mexendo aqui, o ar-condicionado está tendo barulho. Eu estou desenvolvendo minha atenção compartilhada aqui, certo? Prefere atividades solitárias, enfim, dificuldade de compartilhar o prazer. Já falei um pouquinho da ausência do entendimento, das sutilezas de linguagem, então piadas, sátiras, expressões de duplo sentido fica difícil de entender. O discurso pode ser estranho, perdido, solto, eu pergunto uma coisa, responde outra. Coisas desconexas, certo? Pobre em tocar assuntos, enfim. E o último, que são comportamentos e atividades e interesses repetitivas. Não utilizam os brinquedos de forma simbólica, preferem brincar com brinquedos que não são brinquedos, então desde cedo dá preferência. Ganhou um carrinho, dá mais atenção à caixa do carrinho do que o carrinho. Vai brincar com pote, caixa de papelão e tudo, vai ficar com o cordão, prestando atenção no cordão do presente, mas o presente em si, que é o carrinho que vai abrir, o avião que vai abrir a asinha, não vai dar tanta função. Apego intenso à parte do objeto, né? Podem ter extraordinária capacidade para perceber detalhes insignificantes. Vou dar um exemplo aqui dos comportamentos repetitivos, né? A mãe arrumou a sala, se mexeu naquele negocinho em cima do móvel, ele percebe.
E ele vai lá e vai brigar para colocar daquele mesmo modo, né? Que fica andando ainda com um objeto na mão, e vai para a terapia, vai para a escola, porque se tirar aquele objeto da mão, ele tem uma crise de comportamento, muitas vezes nervoso e agressivo. Resistência a mudanças. Ele segue um padrão de rotina que ele idealiza, que ele se sente mais confortável. Então, aquela mãe que se passar por uma calçada diferente, ele vai ter um distúrbio de comportamento. Se colocar um arroz que não é um arroz da cor que ele viu, se um pouquinho mais diferente, se o feijão não está daquela parte, ele recusa. Se alguém colocar um iogurte, e o iogurte já está aberto um pouquinho, ele não toma. Tem que ser daquele jeito, daquela forma que ele programou, da previsibilidade que ele programou, certo? E aí o mundo não é previsível. Ele está em contato com um mundo que não tem previsibilidade, então tem mais crises de comportamento. Escola, que é o lugar mais imprevisível que a escola, que eu dependo de muitos outros comportamentos dos colegas, gritos, risos, são os ambientes, muitas vezes, que eu não tenho um total domínio, por mais que o professor queira ter domínio, mas vai ter distúrbios de comportamento muito grande na escola. Marcada resistência a mudanças, insistência de rotinas, estereotipias comportamentais. Estereotipias são aqueles movimentos repetitivos, de balançar o corpo, andar de um lado para o outro, rodar em círculos, balançar a mão, andar na ponta do pé, enfim. Baixa tolerância a sons altos, muitas vezes pode ter uma hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade ao toque, cheiro, sabores. Olha como é que o cérebro do autismo, da pessoa com transtorno espectro autista, é um cérebro que na literatura fala que é um cérebro hiperexcitável. Então, eu tenho uma população de neurônios, porém a população de neurônios muitas vezes não vão dar aquele foco no que o cérebro quer coordenar. Dá um exemplo? Eu vou ter ali a dor. Eu tenho a dor e eu vou sentir a dor, eu vou chorar. Muitas vezes ele caiu, bateu e a mãe fala, olha, ele é muito resistente à dor, que ele tem uma hipossensibilidade dolorosa. Não é porque ele não sente, sente, mas até para eu falar que está doendo aqui e apontar a dor, eu tenho dificuldade de comunicação. Então vai parecer que ele não está sentindo, que não é isso. É uma dificuldade de eu passar o sentimento até de dor que eu sinto. Me consultório agora segunda-feira. A criança caiu da escadinha ali, bateu no chão. Como ela não conheceu, ela não entende aquele sentimento, o que ela fez? Foi lá na mãe e apertou e beliscou a mãe. Ela não sabe interpretar o sentimento de dor que ela sente. Ela passa para o outro sentimento de dor que ela está sentindo. Utiliza a mãe como escape do sentimento que ela está tendo. Não é porque ela não sentiu a dor, é a dificuldade dele externar o sentimento que ele está sentindo ali. E também pode ter outros. Hipersensibilidade auditiva e hipossensibilidade dolorosa. Olha como é que o cérebro vai do 8 a 80, né? Com várias coisas que podem acontecer aqui. Eu vou entrar um pouquinho aqui para falar de autismo e não falar de comorbidades, é como se não desse aula de autismo, porque aqui a gente viu tudo. Nomenclatura, classificação, critérios de diagnóstico. Agora eu vou falar bem assim, o que está associado, Thiago, com o autismo? O que vem associado com o autismo? O autismo vem puro? Não. Não. Quanto tempo eu tenho aqui? Eu tenho muito tempo aí? Não, né? Nossa. Então, comorbidades. Deficiência intelectual, eu já falei. Epilepsia, já falei. TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Ansiedade. Distúrbio do sono. Depressão. Opositor desafiador, que é o transtorno opositor desafiador. Bipolaridade, menos. Adolescente. Esquizofrenia, menos também presente. Mas tem comorbidades também com a bipolaridade e esquizofrenia. Olha a dificuldade de eu diagnosticar o autismo, porque muitas coisas aqui atrapalham. Ansiedade, epilepsia, toque, bipolaridade, transtorno de estresse pós-traumático, alexithymia, que é a dificuldade de... O que é alexithymia, gente? Dificuldade de expressar os sentimentos. Olha lá como é que é presente aqui, 55. Sintomas opositores, distúrbio de conduta, ansiedade, enfim. Então, o que é uma comorbidade? O que eu estou falando comorbidade? É quando duas ou mais condições ou transtornos ocorrem simultaneamente no mesmo indivíduo. Eu tenho ansiedade e depressão. Opa, tenho a comorbidade. Tenho ansiedade e tenho a depressão como comorbidade, ou o contrário, certo? Eu tenho
TDAH, mas eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade. Opa, então eu tenho uma comorbidade do TDAH, certo? Ou vice-versa. Né? Então, ao longo da vida dessa criança, olha que dado importante, ao longo da vida, 60% de todas as crianças vão desenvolver uma comorbidade ao longo da vida no autismo. Olha como é que é muito comum. Né? E quanto mais comorbidade eu tenho, menos funcional eu sou. Então é um pior prognóstico, certo? Olha lá, gente, TDAH como é frequente, ansiedade como é que é frequente, depressão como é que é frequente, principalmente no adulto, né, no adolescente, esquizofrenia menos, bipolaridade menos. Quando eu falo de TDAH e TEA, eu quero chegar um pouquinho na preocupação mundial, eu tenho 15 minutos, mas eu vou passar um pouquinho falando bem assim, que o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ele começa mais ou menos, gente, com 30% a 40% que a mãe percebe, o pai percebe, com 4, 5 anos de idade, e pode chegar até 85% a probabilidade dessa criança ter, ou adolescente, na fase adulta. Então é muito alto. Eu falar de TEA e não falar de TDAH, eu não dou minha aula completa. Então o TDAH vem muito associado com o autismo de base, certo? E quanto maior o déficit de atenção, maior o prejuízo social, maior dificuldade na escola, maior dificuldade do aprendizado. Então o TDAH, eu falo bem assim que o TDAH, quando ele acopla no TEA, eu tenho um prejuízo social muito grande dessa criança. Né? Olha lá o que eu falei. 37%, uma probabilidade de até 85% de ter o TDAH dentro do TEA. Né? Quando eu tenho aqui, quando os sintomas são menos severos, eu tenho o autismo de forma isolada. Eu tenho até uma melhor interação social. Agora, quando eu tenho o autismo associado ao TDAH, eu tenho uma maior severidade do que? Do quadro do autismo de base. É escada para pior prognóstico do outro, certo? Então, eu tenho maior comprometimento social, maior problemas psicossociais, fator genético também é muito importante. Autismo tem fator genético e TDAH tem fator genético. Você pode ver que tem uma filha sua, um filho seu que tem déficit de atenção, pode perceber que ou o pai ou a mãe também teve uma dificuldade escolar. Os irmãos, os avós. Então, o fenótipo ampliado ali é muito comum, viu, gente? Outra coisa também, fator genético. Se eu tenho um filho autista, pode ter certeza que existe o FAA, fenótipo ampliado do autismo. Algum pai, mãe, irmão vai ter componente ansioso, depressivo, déficit atencional, certo? Alguma comorbidade eu pego na PEN, ou o próprio déficit de atenção que a criança tem, o pai também tem, a mãe também tem. Por isso que eu falo assim, eu tinha isso, Tiago, eu tinha dificuldade na escola, eu entendo porque eu também era assim, minha filha é igual eu. Né? Só para falar um pouquinho que o TDAH ali interage muito mais, né? É muito mais comum no sexo masculino, mas a menina também tem no autismo, a impulsividade e hiperatividade é presente, e quando eu tenho TDAH e autismo, eu tenho forte associação com o déficit intelectual e também com, obviamente, as dificuldades do aprendizado, né, gente? Não vou entrar em tratamento medicamentoso, que não é a nossa função aqui, mas quando eu tenho um TDAH na criança autista, eu tenho que ter um cuidado. A hipermedicação está muito séria. Porque é hiperativo, a escola falou hiperativa, a terapeuta falou que é hiperativo, volta para o médico que tem que medicar. Não é assim. O autismo é mais de 70% comportamental. A gente tem que saber lidar com essas crianças, porque a tendência pela facilidade é dar uma medicação para ficar mais quieta. Não é assim que funciona. Eu preciso ter uma paciência, fazer uma análise do comportamento para saber por que essa criança está tão agitada dentro da sala de aula. O que está acontecendo para ele fugir para o recreio? Qual que é a coisa mais fácil? É o professor pegar e levar para a sala de recurso, tá certo? Não gosto muito não. Porque você está indo muito para a sala de recurso, ele está ficando ausente da sala de aula do pareamento com outras crianças. Cadê a imitação? Entendo que é muito difícil, professor. Professor, eu sou fã, que é a base de toda a nossa infância e tudo. Mas eu preciso ter um treinamento desse professor, junto com uma auxiliar de sala, que vai entender que a melhor forma é eu ter artimanhas com essa criança para manter ele dentro da sala de aula, que é melhor do que eu ficar tirando. Se ele grita,
e a gente tira, o ser humano vai aprender o quê? Que na próxima vez eu vou gritar e eu vou sair. Então, toda vez que ele chegar na escola, ele vai gritar e vai sair. Se eu estou lá, liguei a televisão, meu filho quer só ver aquele desenho, ele gritou, e eu desliguei e mudei, então um controle. Ele aprendeu 1, 2, 3, 20 vezes que se ele der um grito, berrar, se jogar no chão, ele vai ter a televisão que quer. Daqui a pouco eu vejo pais reféns do próprio filho, pisando em ovos para não colocar limites, né? E limite na vida é tudo. Entendendo as dificuldades, respeitando as dificuldades, mas evoluindo o comportamento, certo? Falar um pouquinho de epilepsia, a gente já viu então que é muito forte ali, só para falar uma coisa com vocês, ó. Olha um eletro normal, olha um eletro com crise epilética. Né? Aqui eu tenho um ritmo adequado, fisiológico, aqui, ritmo ondas alfas. Olha como é que eu tenho uma descarga de poliponta e ponta-onda. Como é que uma criança aprende? Como é que uma criança fala? Como é que uma criança tem um bom sono com um eletro alterado assim? Por isso que a gente tem que estar ligado de que o autismo tem um forte componente neurológico de base. E a gente tem que investigar na suspeita. Não pedindo eletro para todo mundo, mas o médico tem que estar ciente de saber que se existe uma comorbidade, eu peço, certo? Isso aqui é importante, o perfil clínico aqui do paciente. O médico que conduz o autismo, primeiro pico de epilepsia na criança, 1 a 5 anos de idade. Acabou aí? Não, puberdade. Risco grande do segundo pico de convulsão a partir dos 10 anos de idade com a puberdade. Então, são duas coisas. Eu vejo aquela criancinha, passou de 5 anos, eu fico mais tranquilo, fico de olho na puberdade, porque a tendência é grande de epilepsia dentro do espectro. Né? Então, quanto mais atrasos de fala, motor e tudo, mais tendência a ter um perfil para risco de epilepsia, certo? O DI, o déficit intelectual, eu já falei, né, muito comum, 40%, às vezes artigos falam até 70% com déficit intelectual. Então, quando eu tenho um déficit intelectual, eu tenho um prejuízo do aprendizado, eu tenho um atraso mais severo da fala, então eu tenho um risco de ter um nível 3 de suporte. Lembra que não é mais grave, né? Nível 3, é nível 3 de suporte. Eu preciso ter um suporte muito grande para todas as áreas da vida quando eu tenho antigamente falava de retardo mental, a gente fala de déficit intelectual. Né? Eu estou passando aqui porque eu tenho pouco tempo, eu vou chegar na preocupação mundial no Congresso Mundial de 2019. A parte genética interessante aqui, que não é só cariótipo X frágil, cariótipo que a gente faz ali, que talvez a pai faz e tudo. Isso não acusa o autismo. A maior parte das duplicações ou deleções de genes específicos de determinados cromossomos se pegam em exames genéticos ampliados, como o SNP Array ou o Exoma, né, que são exames caros, exames de 7, 8 mil reais, exames de 12 mil reais, né, que é um sequenciamento genético ampliado. Então, não é... Lembra, então, o que a gente mais conhece? A trissomia do 21, a síndrome de Down. Então, no lugar do par do cromossomo 21, que é um paterno e um materno, um cromossomo materno e um cromossomo paterno, eu tenho 3. Então, eu tenho uma trissomia. No local que tem 2 cromossomos, eu vou ter 3. Trissomia do 21, síndrome de Down. Em todas as células do corpo, eu tenho 3 cromossomos no par 21. Isso eu vejo no cariótipo. No autismo, eu vou ver microdeleções ou duplicações de genes locais que não eram para ter. Onde é que pega? Os exames de uma sequência. Mesmo assim, estão sendo ainda pesquisados, porque a genética é um campo que a medicina ainda tem um longo caminho, né, doutor Sérgio? Um longo caminho. Olha lá, fatores perinatais. Eu estou falando da parte mais científica, né, gente? Então, eu vou falar o seguinte, o que a medicina tem hoje? O uso de álcool, drogas na gestação, fatores perinatais, então, aquela gestação que teve alguma intercorrência com sangramentos, prematuridade. Eu sei que prematuridade tem um risco grande, não só de atraso motor, como de fala, mas também de co-ocorrência com o espectro autista, que nasce com falta de oxigênio, né, e tudo. Sífilis, herpes, rubéola, sarampo, toxoplasmose, na gestação também, certo? E também tem a herdabilidade, que a gente chama que é o fator genético, que só vai confirmar pelos exames mais específicos. Olha lá,
São mais de 1.200 genes já específicos para atraso de fala. Não está falando que são genes específicos para autismo, mas que a gente sabe que nesses genes estão alterações na fala. Por isso que 30% do exoma só pega aquele exame de R$11 mil, né? Não é, eu vou fazer o exoma, eu vou dar o diagnóstico genético. Pode ser normal ainda o exoma. A medicina está evoluindo esses exames ainda, certo? Aqui é importante. Recorrência. Gêmeos. Gestação gemelar. Se eu tenho um gemelar autista, a chance do outro é de mais de 60%. Um filho autista, a chance de eu ter um outro filho autista é de mais de 10%. Alto, né, gente? Alto. Quando esse primeiro filho é menina, primeiro filho do casal menina, a chance é maior, chegando até 17% do segundo filho ser autista, certo? Mais de uma criança com TEA, se eu tenho o primeiro filho, nasceu autista, o segundo filho também dentro do TEA, a chance do terceiro é quase chegando a 50%. Né? Distúrbios do sono, vou falar um pouquinho, porque 80% das crianças autistas têm distúrbio do sono, porque processam muito lentamente a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, sonambulismo, bruxismo, terror noturno, insônia, é muito comum relatado na criança com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade do metabolismo da melatonina, que todos nós secretamos melatonina às 2 a 3 horas depois que o sol se põe. Então, o sol se põe lá 6 horas, mais ou menos 9 horas a gente está dormindo, secreta o pico de melatonina. Alguém dorme 9 horas? Então, a gente quebra o nosso pico de melatonina para a criança, quebrou o pico de melatonina, atrasa o pico de GH, de manhã aumenta a cortisol. Então, fica tudo muito acelerado, muito irritado. É o que a gente faz hoje em dia, dorme pouco, né? Acorda muito cedo, cortisol lá em cima, estresse lá em cima. Né? Melatonina, então, foi autorizada como suplementação alimentar, ninguém precisa de ficar agora prescrevendo melatonina, você compra pelo site, está chegando agora no supermercado, casas de produto natural. Eu quero falar, então, sobre melatonina, eu vou passar um pouquinho rápido aqui. Acho que mais 5 minutinhos eu termino, Sérgio. Perdão. 2. Mas vocês me deixam falar isso daqui? Que agora aqui é importante. Então, Congresso Europeu, que foi na França que a gente foi, congresso lindo, que a gente traz muita experiência, talvez que as palestras do Brasil não trazem. Então, autismo como preocupação mundial. Então, a gente fala de saúde mental de crianças e adolescentes agora, gente. Preocupação mundial. Ansiedade, 40% das crianças autistas vão ter ansiedade, a gente sabe que é muito mais. Depressão, olha lá, 7,7% das crianças. 4 vezes maior risco de depressão quando comparado a uma criança sem um transtorno do espectro autista. Distúrbio do sono, 80%. Autismo é a condição que permanece ao longo da vida. Vamos embora para a saúde mental em adolescentes, agora adultos. Ansiedade, 27%. E ao longo da vida pode chegar até quase 50%. Depressão, distúrbio do sono, uso de substâncias, né, ilícitas. A gente esquece de falar isso. Mas o adolescente e adulto, muitas vezes ditos até no alto funcionamento, que são verbais, começam com a parte de sofrimento de bullying, ansiedade, sensação de pertencer ao grupo porque não consegue socializar, difícil. Depressão, uso de substâncias. Pelo menos uma doença psiquiátrica ao longo da vida, em mais de 70% desses casos. Vamos embora. Ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Estou falando da população do transtorno do espectro autista. Um artigo interessante, publicado na Cambridge University, 2019. Olha como é que é. 10% de todos esses N's aqui, de 54 mil autistas, certo? 10% tentaram suicídio. A tentativa de suicídio. Altíssimo risco em mulheres, alto risco em homens. Né? Principalmente quando tem associado ali a um QI dentro da normalidade. Então, por quê? Um QI normal. Num adulto, eu tenho uma inteligência preservada, então eu sofro mais, eu sinto mais o ambiente sendo mais hostil, aversivo para mim. Certo? Agora,
tentativa de suicídio, agora o suicídio. 8 vezes maior quando eu tenho TDAH, 13 vezes maior, desculpa, quando eu tenho TDAH. Aumenta o risco de suicídio. Altíssimo risco em mulheres, alto risco em homens, e a comorbidade psiquiátrica de base que eu tenho que ver naquele adolescente é adolescente autista com ansiedade e depressão, corre, trata, porque o risco de suicídio é grande, na fase adulta e na adolescência. Né? Essa criança passa para a fase sofrida na adolescência e entra na vida adulta com tentativas e efetivação do suicídio, certo? Então, o déficit cognitivo é uma condição comum. Eu falo que não gera sofrimento individual, mas também consequências econômicas para a família ali, porque eu tenho que ter uma base de apoio importante para tratar essa criança, essa adolescente, um pacto social, né, enfim, não tem como eu tratar só a criança hoje. E quem cuida de quem cuida ali? E a mãe? E o pai? Ansioso, depressivo, com dificuldades comportamentais, com brigas no casais, com abandono do lar. É toda essa dinâmica que a gente lida aqui, certo? Fatores que contribuem para o risco aumentado de saúde mental, não só o fator genético, mas traumas, abuso, bullying na história de vida do paciente, história familiar de problemas de saúde mental, então faz com que o prognóstico fique mais difícil dessa família como um todo, né? O déficit intelectual, o TDAH, né? A epilepsia também são comorbidades que atrapalham essa criança a evoluir, certo? Para ter uma funcionalidade. Eu não vou falar muito agora de probabilidade terapêutica, porque a gente vai entrar no tratamento medicamentoso, não é a nossa intenção aqui, mas existe como tratar sim, né? Quase aí, mais de 50% dos pacientes recebem alguma medicação psicotrópica. Por quê? Porque eu já falei então que tem distúrbios de serotonina, de dopamina e de noradrenalina, provados nesse cérebro autista. Então, o déficit de atenção, ele está hipermedicado, mas ele não é uma invenção da medicina. Eu sei que existe uma dificuldade dopaminética, de dopamina, o neurotransmissor da atenção, no córtex frontal, que vai fazer com que eu perca a minha atenção. Então, paciente com desatenção, se eu oferto a medicação certa, evolui, melhora, fica funcional, está na faculdade, já consegue estar lá uma funcionalidade. O negócio é quando o médico não faz o diagnóstico correto, entra com medicação correta, dá efeito colateral, e a medicação é a que é ruim, né? Enfim, o manejo de medicamentos, então, para sono, para ansiedade, para depressão, isso é comum ali, mas agressão e autoagressão. Quando eu vejo um paciente se agredindo, se mordendo, se batendo, batendo a cabeça, usando capacete porque tem afundamento craniano, se beliscando, beliscando o outro, se jogando no chão, primeira coisa, gente, medicação não é o primeiro momento. Eu tenho que entender qual que é a função, por que a criança está fazendo isso. Isso se chama análise do comportamento aplicada, que é a sigla ABA, em inglês. Análise Behavior Applied, que é a maior ciência do mundo que a psicologia tem para controle de comportamento. Então, quando eu vou encaminhar meu paciente para um psicólogo, eu preciso ter uma base comportamental. Porque a análise do comportamento, ela entende qual é a função desse comportamento. 4 coisas importantes aqui. Ele está se batendo por quê? É por atenção? Ele não consegue chamar atenção, então ele se bate, se morde, para ter a atenção da mãe. Ele se bate porque ele está querendo algum objeto, a gente fala de obtenção de tangível, ele se bate porque ele quer água, né, porque ele quer alguma coisa para comer, porque ele está sentindo alguma dor, enfim, certo? Ele se bate, então, porque ele quer fazer fuga de demanda, fugir ali. Ele não está satisfeito ali, ele quer fugir. Né? Então, eu posso me bater por atenção, para chamar a atenção do meu pai, para eu querer alguma coisa, para eu fugir de algum espaço, está na escola, a escola é aversiva para ele não está querendo ficar lá. Ele está se batendo na cadeira, ele está se batendo porque ele não quer. Fugiu, ele para de se bater. Então, ele se bate para fazer fuga de demanda. E o quarto, autolesivo, né? Ou seja, o autolesivo, ele se bate porque não tem função para ele se bater, ele se bate por autoestimulatório. O bater gera um sentimento que ele está tentando se autocontrolar através da dor. É o mais difícil da gente tratar. Certo? Então a gente tem que entender qual é a função desse comportamento, porque não adianta eu tratar medicamentosa a criança, sendo que a mãe está com um tablet, o pai está com um tablet. E aí,
eu quero diminuir esse comportamento agressivo com a medicação, mas o tablet está ali na mão dele. Tirou o tablet, ele se bate. Ah, doutor Thiago, está se batendo ainda. Mas e cadê o controle do ambiente para me ajudar nessa medicação? Né? É isso que eu falo. Eu preciso de um ambiente treinado para me ajudar na medicação, porque só a medicação não vai ajudar no comportamento. Vai melhorar muito, mas não vai ajudar tudo. Então, gente, aqui, eu falo que tempo é cérebro. Se eu pego uma criança, que eu junto alguns sinais e sintomas, mesmo que eu não classifique o autismo, intervenção precoce. Depois o diagnóstico vem, mas eu já estou tratando a criança. Se puder fazer o diagnóstico precoce, excelente, porque a mãe já vai sabendo, né, conduzir essa criança na fase. Mas sinais de alerta, estimulação, psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, coloca na escola, né, conversa com a escola para ter um AT, para agilizar essa criança, fazer uma base de interação, adaptação na escola, porque senão eu perco tempo. E aí eu perco essa janela de plasticidade cerebral até os 4, 5, 6 anos de idade, que é importante para ele se desenvolver. Não que ele não vá vir a falar depois de 7 anos, existe a linguagem tardia. Mas é mais difícil, a estimulação é agora, rápida, 2, 3, 4 anos, certo? Passou o ano, passou a pandemia, a criança dentro de casa, olha como é que a pandemia me atrapalhou muito. Atrapalharam as mães, atrapalharam as crianças. As terapias, as clínicas, dificuldade, tudo. Olha quanta criança da pandemia que atrapalhou o desenvolvimento de chegar ao médico, né? Não por causa da pandemia, mas por causa de falta de estímulo. Mas quanto mais precoce o diagnóstico, encaminharmos a terapia, mesmo que não tenha um diagnóstico de TEA inicialmente, maior a chance dessa criança ser o quê? Funcional. Né? A gente luta, então, pela funcionalidade da criança. Ah, mas a criança, então, eu sei que é o não verbal, ela não vai falar pela parte genética, ou até pela estruturação cerebral, alguma malformação, alguma coisa. Mas eu posso deixar essa criança funcional. Aprender a tomar o banho sozinho, a comer sozinho, a se limpar sozinho. Eu posso trabalhar habilidades de vida diária, certo? Para deixar a criança funcional. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado.